Salve Maria, sobre a sua vida, né? Hoje, dia 12, dia de Nossa Senhora, graças a Deus, glória a Deus. O tema é simples. Os protestantes Na verdade, o protestantismo é uma cegueira. Por quê? Vemos aqui, ó, Saulo perseguindo a igreja. Nada menos, nada mais de 60 mil denominações por todo mundo persegue a igreja. Olha só, Atos 9, 3, ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo diz: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Durante te recalcitrante contra os guilhões, ó. Olha só, cara. Aqui, a igreja dos apóstolos 2, a dos apóstolos 1 e 2, os apóstolos que ele escolheu. A dos apóstolos 2 desce o Espírito Santo, que assiste a igreja, que é a alma da igreja, que não habita em membros amputados. 1 Coríntios 10, Paulo fala, tem que estar no mesmo pensamento. A dos apóstolos 2, 42, aí vemos que tem uma doutrina. Olha só, cara. Mateus 12, 25, toda divisão será destruída. Então, as divisões, elas são fundamentos humanos, tendo suas próprias interpretações para perseguir e degrinir a igreja. Ó, Saulo, que se tornou Paulo, se converteu e começou, se você for prestar atenção, Atos Apóstolos 9, 28, Paulo ali já está defendendo a igreja. De perseguidor, de difamador, de caluniador, devastava a igreja, agora se tornou membro dessa igreja. Por quê? Toda divisão será destruída. Olha só, Atos Apóstolos 9, ó. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes. Ó. Olha só, cara. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Olha o termo que a tradição Ave Maria usa, a doutrina. Por quê? Atos 22, 4, ó. Aqui que é o ponto principal, o termo, a doutrina. Porque é a doutrina que foi confiado à igreja. Não é doutrina, fundamento ou loucura que você vê. Ah, Deus está me revelando. Faça esse propósito, faça esse voto. Ah, qual é o seu nome? Deus me mostrou o seu nome. Não é essa adivinhação que você vê no pentecostal, não. As pessoas sentam, ela se impressiona por pouca coisa. Como, por exemplo, uma adivinhação do seu número do RG, por exemplo, uma adivinhação do seu nome, como aquele apóstolo que se auto-ungiu apóstolo. Não, irmão. Como sabemos que essas pessoas são falsos profetas, falsos apóstolos? Porque é só ver é só você ler os 4 evangelhos. É só você ler o Novo Testamento e o Velho Testamento. Nenhum profeta se comportou como os profetas de hoje. Nem Cristo e nem quem Cristo enviou. É só você comparar, cara. Essa loucura dessas divisões, é só você ler a Bíblia. Não. Cristo operar milagre e prodígio é totalmente diferente do que esses caras estão fazendo. Cristo não ficava adivinhando o nome, os apóstolos muito menos. É só. O que São Paulo odiava? Atos 22, 4, ó. Dando testemunho ali, ó. Ao discurso de Paulo aos judeus, né? Só. 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, ó. Aqui.
que o diabo odeia. Porque essa doutrina, João, se você pegar aqui em João, ó, simples entender, João 7, ó, ou Marcos 1, 22, ou Marcos 4, 2, ou Mateus 7 ali, 28, etc. Ó, João 7, ó. (16), ó. Jesus, ó, responderam Jesus, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Olha a advertência aqui, ó. Respondeu Jesus. Olha só. É do Pai a doutrina, ó. 17. Se alguém quiser cumprir, ó, a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo, ó. O protestantismo, ele fala por si próprio. Porque não é a doutrina do Pai. Não é a doutrina dos apóstolos 42. Não é o Espírito Santo que desceu dos apóstolos 2. Olha só que interessante, cara. Se você pode prestar atenção, ó, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, você vê toda a divisão será dispersa. Em 2 Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da Escritura, certo? E Atos 8, 30, 31, ali Filipe interpreta a profecia de Isaías que Eunuco não estava entendendo. Olha só, pediu a instrução, não teve o uso pessoal, ele poderia ter, não. Ô Felipe, não leva a mão, eu estou entendendo tudo. Vou fundar minha igreja, já tem a Bíblia aqui, não preciso do magistério, mas ele precisou um membro da igreja. E Gálatas 1,7 não é 2 evangelhos, apenas um evangelho. E 2 Coríntios 11,4, ó, Paulo advertindo também, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ou você está de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Paulo, ele fala, a igreja é a coluna da verdade. Eu persegui essa igreja. Eu devastava essa igreja. Eu odiava essa doutrina que os apóstolos estão proclamando. E agora eu amo. Passei a amar essa doutrina. Se tornei um membro dessa igreja. Que ele fala, coluna sustentáculo da verdade. Porque não são divisões. As divisões não são coluna sustentáculo da verdade. Ela se sustenta a doutrina de cada fundador. Muito ao contrário da doutrina do magistério. Vemos um pastoreio, João 21, do 15 a 17. Vemos festa da divina universidade de sabedoria pela igreja. Atos Apóstolos 2, quem foram enviados, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Vemos a quem foi confiado o pastoreio, João 21, do 15 a 17. Vemos Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Vemos que tem uma doutrina dos Apóstolos 2, 42. Vemos que tem o pastoreio. Mateus 28, 20, a igreja, o Espírito Santo assiste a igreja. Fundada, gerada na cruz. Se tornada pública em Atos Apóstolos 2. Tem pessoas de várias nações que entendiam que sua própria língua materna não é essa patifaria que você vê hoje aí. Mais de 600 mil denominações pelo mundo afora. Eu acho que já ultrapassou. Se não está chegando a uns 70 mil. Porque cada dia surge uma. Oi. Papai já vai levar, tá? Simples entender isso. É uma só doutrina. Cristo não fundou 60 mil denominações. Não. Aqui no Brasil acho que tem umas 20 mil. Se eu não me engano. Acho que já passou isso, porque todo dia surge uma igreja nova. Que segundo Coríntios 4 já está profetizado ali. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, sobre a sua vida.